Primeiro, a gente já estava conversando antes aqui, é um prazer gigantesco conversar contigo pessoalmente agora. É a segunda palestra tua que eu vejo, vim em Criciúma também. E eu estou nesse ramo também, tem um programa faz 3 anos, só sobre investimentos, finanças e tal. E algo que eu tenho visto, e com o tempo as pessoas vão fazendo feedback, né, vão vindo perguntar e tal, eu noto que a gente chega num ponto em que a gente tenta falar da segunda, terceira, quarta página, mas o que a gente sente de volta é a necessidade de ficar na primeira página e começar no básico, até o do porquê antes do como, né? Então, assim, a gente chega num ponto que a gente começa a repetir muitas coisas para pessoas diferentes, mas repetir muitas coisas. Eu estou nisso há 3 anos. Eu te acompanho há 15, tu deve estar nisso há uns 20 anos fazendo isso. Como é que tu faz para continuar atendendo quem está entrando agora, sem ficar tedioso para ti e sem ficar tedioso também para daqui a pouco alguém que te acompanha há muito tempo, pô, o Sebastião está lá falando exatamente a mesma coisa de novo, como é que tu faz para reciclar o início do caminho? Legal. Bom, obrigado, Arthur. É uma grande oportunidade poder falar sobre a estratégia por trás da estratégia, né? Realmente, estou completando 24 anos de carreira. Comecei falando para um público que não era tão iniciante, mas era um público não iniciado em finanças. Eu comecei em curso de pós-graduação. Da pós-graduação fui convidado para escrever artigos, dar palestras. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sempre ajustando os exemplos de acordo com o público. O que eu fiz nesses 24 anos foi meio que afiar o machado. Fui melhorando a técnica, o método, mas o método é sempre o mesmo. O que muda, de acordo com o público, a forma de você aplicar o método. Então, os exemplos têm que ser variados, muitas vezes os canais têm que ser variados. Então, você pode ter um canal principal e adotar um veículo secundário para assuntos mais iniciantes, um outro veículo secundário para assuntos mais complexos. E isso, apesar de não incorporar tanto em termos de público, vai incorporar em termos de reputação. Quando o seu trabalho parece ser mais completo, você vai ter um reconhecimento maior. Então, a lógica ou a importância por trás disso é não esquecer dos outros. Todos os meus livros que eu escrevi 16 livros, eles passaram por um processo que eu não vi ninguém fazer, isso foi algo que surgiu de mim mesmo. Eu escrevi um texto, o texto estava pronto. Antes de mandar para a editora, eu voltei a ler o texto como se fosse meu pai lendo. Eu tentei vestir o chapéu do meu pai e ver se ele entenderia. Fiz a mesma coisa como se fosse minha avó lendo, uma pessoa que nunca ouviu falar de finanças. Mesma coisa se fosse um professor da minha universidade lendo, um acadêmico da minha área lendo, o que ele entenderia, o que ele questionaria. Então, quando a gente põe o nosso conhecimento para ser confrontado, essa sensação do tédio desaparece. Por quê? Porque públicos diferentes vão ter percepções diferentes e vão ter respostas diferentes. Em 2016, eu entrei para as redes sociais. Nas redes sociais, eu ganhei um público novo, um público que não me conhecia. Então, é curioso, depois de 24 anos de carreira, eu fazer uma postagem hoje, por exemplo, no Instagram, no YouTube, e de repente aparece um comentário, alguém falando, puxa, esse cara apareceu do nada e já quer palpitar sobre investimentos, né? Quem é ele? Não vou questionar se a pessoa tem sabedoria ou não, ela simplesmente me deu a oportunidade de dar uma resposta que ela está conhecendo meu trabalho naquele momento. Acabou o tédio. Ali eu tenho que descer do salto alto e explicar alguns passos antes, aprofundar e fundamentar melhor uma reflexão que incomodou a pessoa, para que ela entenda melhor algo que talvez um público mais maduro, que está comigo há mais tempo, tenha entendido, ficou subentendido, mas que não foi uma explicação suficiente para todos. Eu já ouvi em algumas entrevistas tuas, tu falando da dificuldade que tu teve com os teus semelhantes, digamos assim, quando tu era professor, que tu chegou a levar uma bronca porque o teu livro era muito coloquial, digamos assim, era muito direto, enquanto isso poderia desvalorizar a categoria. E a gente vê hoje em dia que o grande boom das finanças vieram de trocar a camisa social pelo moletom, trocar o economês pelos exemplos. Tu te sente meio vencedor, tipo assim, pô, eu tava fazendo isso faz tempo, finalmente o pessoal entendeu? Com certeza, porque lá atrás, se fosse para escrever para os meus pares, eu não faria um livro, eu faria uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, artigos acadêmicos. A grande deficiência, não só das finanças, mas de qualquer área profissional, vamos falar de direito, economia, fisioterapia, qualquer área técnica, a grande deficiência do profissional é que normalmente ele vai adotar um linguajar que é de profissional para profissional. O dia que eu fui tratar meus dentes e minha irmã, que é dentista, falou que eu vou fazer uma profilaxia,
Eu perguntei para ela, é grave? Né? Eu não sabia que profilaxia era limpeza. Por que usar uma palavra técnica no atendimento? Eu vou fazer uma limpeza e ponto. Né? Então, naquele momento, quando eu decidi escrever um livro, eu sabia que era para o grande público. Se os meus alunos da pós-graduação, que pagavam na época R$40 mil para uma pós-graduação, diziam que eu transformava a vida deles, o quanto que eu poderia transformar a vida de alguém que não tinha condições de pagar. Então, bom, se eu queria escrever um livro popular, meu editor falou, vamos tentar enquadrar seu livro não na categoria finanças, nem na categoria administração, vamos tentar enquadrar na categoria autoajuda. Tive ressalvas, é uma categoria com uma abundância de má qualidade, uma abundância de conteúdo superficial, mas por que não colocar algo competitivo numa categoria de maus competidores? Foi minha intenção, mal recebida pela academia. Realmente disseram que a autoajuda rasgaria o meu currículo, mas minha intenção era multiplicar, era atingir mais pessoas. Foi por isso que num dado momento eu deixei de dar aulas para dar palestras, foi por isso que num dado momento eu diminui muito a carga de palestras para ter uma atenção maior para o online. O que eu espero é que uma sala cada vez maior de aula atenda ou frequente os meus ensinamentos e consiga colocar em prática. E a transformação é necessária. Essa questão de tu ter essa ressalva com a autoajuda, eu vim pensando para cá, eu vi na entrevista tua com o Caio Carneiro, que tu citou essa história da tua irmã, e a questão da autoajuda eu vim pensando, mas é algo que eu tô passando muito também, a gente fala muito mais do comportamento do que das finanças. Quando eu comecei, eu queria entender tudo de tudo, eu queria saber cada detalhe do CDI, das taxas do Tesouro, D+1, D+2 e tal. Aí quando a gente começa a conversar com pessoas que estão realmente querendo saber, a gente impacta mais as pessoas pelo comportamento, né? E aí eu queria usar esse gancho para falar contigo sobre casos delicados. Por exemplo, falar com desconhecidos é mais fácil, mas falar com alguém muito próximo, algum amigo muito próximo, algum familiar que tu vê que está perdido nas finanças, ou que chega naquele ponto de estar cometendo erros, cheio de desculpas, não, mas eu estou fazendo isso por causa daquilo, não, mas está errado, não, mas é por causa daquilo. Tu chegou a alguma situação dessa alguma vez na vida? Como é que tu tratou isso? Porque há uma resistência, né? Parece que está machucando a pessoa falando algumas verdades às vezes, né? Quando você está diante de um médico com um jaleco, você vai respeitar mais a opinião dele. Uma pessoa que me procura pelo meu trabalho, obviamente, vai estar mais propensa a colocar em prática a orientação do que um familiar que me viu crescer, que jogou bola comigo, que me vê fazer churrasco no fim de semana e não percebe a mesma autoridade. Então, se eu passo uma sugestão, uma recomendação, normalmente essa recomendação vai ser rebatida com argumentos do tipo, no meu caso, eu não dá certo, eu já tentei e não consigo. O que nós temos que fazer? Tentar argumentar com um projeto um pouco mais consistente. Peraí, onde você quer chegar? Né? Não sei se você vai colocar em prática ou não, mas no seu lugar, se eu quisesse chegar onde você quer chegar, eu seguiria de trás para frente esses passos. E eu vou perceber, por exemplo, que talvez esteja faltando a você, seja uma formação mais aprofundada, talvez seja negociar um pouco melhor, talvez seja destacar um pouco do seu tempo livre para organizar melhor, eu posso te ajudar nisso. Então, realmente, alguém que seja muito próximo não vai colocar em prática no primeiro momento, mas essa abordagem vai aos poucos contagiando. E a conversa vai fluindo. A tendência é que ela vá se aprofundando e cabe ao professor que viu que seu método não foi colocado em prática, talvez no próximo encontro, está indo bem, perguntar, né, se conseguiu colocar em prática, não, quer que eu ajudo, né, posso te acompanhar? Talvez você dedique mais energia para aquelas pessoas que estão mais próximas, porque realmente a resistência vai ser maior. Uma outra questão se fala muito, e a base dos seus livros faça isso para não acontecer tal coisa no futuro. Digamos que já aconteceu. A pessoa já está com uma casa que é insustentável, um carro que é insustentável, uma vida que é insustentável. Algum caso que tu lembre, ou exemplos, de chegar no momento em que a única solução para a pessoa vende a tua casa, vende o teu carro dos sonhos. Já aconteceu contigo de alguma consultoria isso, algum feedback que chegou para ti? Como é que é isso? Muito, muito. Nós temos na consultoria clientes dos 16 anos, é o nosso cliente mais jovem, até clientes de 95 anos, hoje é o nosso cliente mais velho. Quanto mais jovem, mais objetivo e linear é o trabalho de consultoria. Eu tenho que dizer para a pessoa, faça isso. Quanto mais velha a pessoa, mais frequentes são os argumentos do tipo, desfaça isso. Né? E realmente é um trabalho mais detalhado, mais aprofundado, que requer um acompanhamento por mais tempo, porque tudo que está feito de forma errada por mais tempo também se tornou vício, se tornou hábito. Uma pessoa que está morando na casa errada há 20 anos vai ter grande dificuldade para vender essa casa, porque não é uma questão imobiliária ou financeira, é uma questão de você estar se desfazendo de um bem que tem história, que tem um vínculo da família. Então você tem que criar algo
que seja tão forte quanto essa história, uma sugestão de um estilo de vida novo, de uma experiência nova, de algo criativo para esse projeto, para que a pessoa possa enxergar no grande crescimento que ela vai ter um argumento forte para a grande desconstrução que ela tem que colocar em prática. Para fechar, porque eu sei que tem que te preparar para a tua palestra, tu já escreveu 16 livros e eles são bem pontuais, casais, vida simples, os pais, empreendedores. Qual que é o ponto que mais dá problemas na vida das pessoas? A relação com o cônjuge, a relação do dinheiro dele com o dinheiro da empresa, a sociedade indo contra ter uma vida simples, contra o minimalismo. Qual que tu acha que é o que mais causa problema para a economia do cidadão no seu entorno? Olha, normalmente são maus hábitos que são adotados de forma coletiva. Por exemplo, em cidades, quanto mais interiorando as cidades, mais importante é a figura do status, em que o lazer da pessoa é ostentar para a sociedade o carro que tem, a bolsa, a roupa que veste, a grife, né, que está vestindo. Então, quanto mais coletivo for o hábito inadequado, mais difícil é a mudança, porque aquilo está enraizado. Por esse mesmo motivo, a gente percebe que as grandes armadilhas financeiras, como pirâmides, elas acometem principalmente cidades pequenas e mais isoladas, né? A gente vê que cidades inteiras perdem patrimônio quando uma pirâmide financeira é bem sucedida. Nós temos que tentar vencer esse coletivismo. Então, geralmente, se a pessoa confia no meu trabalho, se ela percebe a oportunidade de mudança e ela se torna um multiplicador, alguém que vai se tornar um planejador, um educador, vai tentar contagiar a sociedade que ela faz parte, eu vou ter um trabalho mais fácil do que tentar insistir numa única pessoa e não conseguir formar esse multiplicador. O nosso desafio hoje é sugerir estilos de vida diferentes daquilo que parece ser a única forma de viver que muitas pessoas vivem, que muitas vezes acaba contaminando as finanças da família. Teu projeto agora é o Super Rico, né? Que é uma plataforma de criação de educadores e consultores. É mais educadores ou mais consultores financeiros? Na verdade, a Super Rico é uma plataforma de planejadores financeiros. O meu trabalho é formar esses planejadores. A gente está formando um grande exército de pessoas que seguem a minha metodologia, a minha forma de trabalhar, para poder impactar um número maior de pessoas, impactar com tecnologia, ou seja, serviço gratuito, e com o serviço pago que vai acelerar a transformação. Então, quando a pessoa entra na plataforma, gratuitamente, ela vai ter toda a organização da vida financeira dela feita com as ferramentas online. Quando ela sente que precisa de ajuda para corrigir algum erro de trajetória, para dar algum salto de qualidade nas suas finanças, o planejador já está lá, vinculado à conta dela, basta clicar no botão que está em contato com ele para uma orientação. Vai ter orientação que é objetiva, que é gratuita, e vai ter orientação que é serviço pago. Nós queremos utilizar uma combinação de serviços com dados para criar um negócio de grande impacto. Dados por quê? Quem entra gratuitamente na plataforma me dá um grande resultado. Eu consigo medir a evolução da felicidade financeira do brasileiro. Na verdade, estou confirmando uma tese de que uma vida financeira organizada é muito melhor do que uma vida desorganizada. O meu usuário, mesmo sem pagar nada, me prova isso só de ficar 6, 7 meses na plataforma. A gente quer fazer isso em larga escala. Quem sabe, em breve, ter 10, 15 milhões de usuários usando gratuitamente a plataforma Super Rico e comprovando a evolução da felicidade financeira com essa organização. De toda a evolução que tu já viu no mercado nesses anos todos, o que eu estou vendo agora crescer, eu queria ver se tu acha que vai vingar, é a dos consultores financeiros. Alguém que vai lá e ajuda uma família, talvez com reuniões mensais, semestrais, bimestrais, a organizar as finanças da família. Tu acha que isso pode entrar na vida das pessoas como um plano de saúde, como é o contador, por exemplo? Alguém que vai ser normal ter na família? É isso que está acontecendo, é esse o objetivo da Super Rico. Aí a denominação é importante porque a profissão que mais se destacou foi a de consultor de investimentos, que avançou no papel de planejador. Só que o consultor de investimentos, normalmente, ele tem um conhecimento muito grande sobre estratégia de investimento e ele não consegue enxergar com qualidade as demais necessidades não ligadas a investimentos na família. Proteção, saúde, doenças, momento da vida dos filhos, por exemplo. O planejador financeiro, ele não tem vínculo com nenhuma instituição financeira, ele não vende nenhum produto, ele prepara o planejamento para poder mapear para o consultor de investimentos qual que é a composição ideal de carteira que o cliente tem que ter. Sim. É a profissão que mais cresceu, por exemplo, nos Estados Unidos nas últimas 3 décadas e é a profissão que mais deve crescer no Brasil nos próximos 10, 20 anos, porque nós já percebemos que o mercado financeiro está saturado de vendedores. Assessores de investimento, agentes autônomos de investimento, consultores de investimento, são bastante numerosos
e o público já percebeu que o trabalho não varia muito de instituição para instituição e de prestador de serviço para prestador de serviço. Vai mudar bastante quando o planejador financeiro identificar que famílias diferentes têm necessidades diferentes e vai começar a montar a carteira de investimentos exatamente de acordo com o que cada família precisa. Sr. Basi, muito obrigado pela atenção e boa palestra aqui em Tubarão. Obrigado, um grande prazer estar aqui com vocês.